A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu sou a Bispa Andréia Borges, da Assembleia de Deus Ungidos do Espírito, em Nerópolis, Goiás. E também faço parte da Convenção CGMEB de Belém do Pará. Quero deixar aqui alguns versículos na Palavra do Senhor para vocês neste momento, que está em João 12, que fala da seguinte forma: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume. Glória a Deus. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso diz ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre me tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Amém? Apenas esses versículos, vamos meditar nesses versículos por um instante. Várias pessoas, quando ministram essa palavra, eles questionam sobre Maria, questionam sobre Marta, diz que uma estava ocupada demais, outra ocupada de menos, mas eu quero trazer aqui uma palavra para vocês diferente. Aqui nessa passagem, cada um estava designando o papel que lhe foi ordenado naquele momento. Por quê? Porque Marta estava servindo a mesa, Maria aos pés de Jesus. Se as duas estivessem aos pés de Jesus, quem serviria a mesa? Se Lázaro e seus discípulos e os discípulos de Jesus estivessem aos pés de Jesus, quem estaria conversando com Jesus junto à mesa? Mas muitas das vezes, é fácil criticar Marta porque ela está servindo. Mas muitas das vezes as pessoas te criticam pelo que você faz. Muitas das vezes nós somos criticados pelas nossas ações, somos criticados pelas nossas decisões. Mas muitas das vezes é o que Deus coloca para nós fazer naquele momento. Nós temos que saber qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Marta e Maria, Lázaro eram amigos de Jesus. Eu acredito que o papel deles ali era fazer com que Jesus se sentisse o mais bem possível, que Jesus se sentisse confortável. Em um momento, Judas perturbando aquela mulher, porque nós temos muitos perturbadores que perturbam nosso dia a dia, que maquina o mal contra nós, que tenta nos ferir, que tenta muitas das vezes nos humilhar, menosprezar, assim como Judas tentou fazer com aquela mulher. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele fala por nós. Nós não temos que se preocupar com isso, não temos que preocupar, mas não levante isso, não levante não. A palavra do Senhor, ela diz que Maria estava aos pés de Jesus e ela colocou ali o seu bem mais precioso. Ela derramou nos pés de Jesus, a palavra do Senhor, o seu bem mais muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Primeiro, ela pega tudo que ela tem. O que ela tinha não tinha preço, tinha valor. E estar com Jesus não tem preço, tem valor, porque o valor não se pode ser pago. E a palavra do Senhor diz que ela era tudo que ela tinha. E ainda por cima, a necessidade dela de adoração era tanta que
que ela solta os seus cabelos, quebrando o protocolo, porque mulher não podia soltar os seus cabelos naquela época. Mulher não podia soltar naquele lugar, naquele estado, naquele país, não podia soltar seus cabelos. E ela solta os seus cabelos, ela unge os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela quebrou o protocolo. Muitas das vezes é fácil falar, a ética é isso, a ética é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas só você sabe a sua necessidade com Jesus. Só você sabe aonde você vai poder quebrar um protocolo para se chegar a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, uma passagem que todo mundo conhece, ela quebrou o protocolo, porque ela não podia estar no meio do povo. Ela não podia encostar no povo, porque ela estava impura. Mas ela quebrou o protocolo e foi caindo, arrastando. Mas ela foi, porque ela precisava daquela cura. Ela precisava. Aquela mulher samaritana, aquela mulher cananeia, ela precisava da cura para sua filha endemoniada. Ela precisava. E ela quebrou o protocolo. Ela quebrou o protocolo. Aonde ela não poderia receber nada de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para os céus. E Jesus, eu não posso deitar fora os pães. E ela até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ela não tinha sido alcançada ainda pela graça. Jesus ainda vivia. Somente após a morte de Cristo nós fomos alcançados pela graça. E aqui nessa palavra eu aprendo muito que muito vão ser as críticas sobre a sua vida. Muitos vão te criticar, muitos vão querer, como se diz o popular brasileiro, puxar o seu tapete. Muitos vão querer falar ou então até mesmo tentar te parar. Mas eu quero dizer para você que quando isso acontece, Jesus fala por você. Você não precisa se preocupar. A palavra do Senhor diz que então, que Judas ficava falando. Por que não vendeu por 300 denários, dar aos pobres? Ele não estava nem para o pobre, ele queria era colocar a mão numa parte do dinheiro. A própria palavra diz, não que ele se importava, mas porque ele queria pôr a mão ali também, porque ele pegava do que era lançado. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus falou assim, deixar. Jesus falou por ela, ela continuou calada, ela continuou ungindo os pés de Jesus, ela continuou ali naquele lugar, fazendo o que ela foi designada, adorar. Enquanto Marta servia Jesus, porque Jesus acredita que já estava com fome, ela servia Jesus. Lázaro e os discípulos estavam à mesa, conversando com Jesus. E ela estava ungindo os pés dele. Cada um no seu papel designado, cada um na sua função. Não se preocupe se fulano faz A ou se ciclano faz B. Faça aquilo que Deus te ordenou na sua posição, sem se preocupar com a posição do outro. Se você puder ajudá-lo, ótimo. Mas se não puder, deixa que ele desempenhe da forma que ele achar melhor com Jesus. Não se preocupe com isso. Jesus, ele fala por você. Jesus, ele fala por mim. E muitas das vezes a gente não tem que querer que as pessoas saibam quem é nós. A gente não tem que querer, eu quero que fulano saiba quem sou eu, falar muitas das vezes, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Deus, ele fala por nós. Deus, ele mostra quem é quem. Daniel 2:22, ele revela o profundo escondido. Ele mostra tudo. E assim a palavra do Senhor diz que Jesus, entretanto, disse, deixa. Fica com esse finalzinho aí, deixa. Jesus, ele falou por Maria. Ele disse, deixa. Aqui a palavra do Senhor fala que ela guarde isso para um dia em que me embalsamar, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre. Os pobres estão aí para a gente estar sempre com eles. Está sempre vai ter pessoas para a gente estar ajudando. Mas Jesus não estaria mais. Amém?
Que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.